Olá amigos, meu nome é Adriano César Santos, sou da Zeotech Informática e dando continuidade aos vídeos de configuração do servidor Linux, eu vou mostrar agora as pastas que foram criadas durante a configuração do servidor e também a modificação de alguns arquivos de configurações e como isso afeta tanto as estações como o servidor. Mostrando primeiramente as pastas, eu vou começar pela pasta var samba. Dentro dela nós temos 4 pastas: pasta log, netlogon, profiles e trash. A pasta log, ela contém o log de auditoria do Samba e o log tradicional do Samba. O log de auditoria é muito importante porque ele registra as ações do usuário, o que o usuário cria, apaga, renomeia, move. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como os usuários não fizeram nada ainda, essa pasta está em branco. Mas vamos aqui na estação Windows XP, onde estamos logados com o Júlio. Vamos acessar a pasta pessoal do Júlio e criar um arquivo de imagem. Pronto. Vamos ver o log de auditoria. Então nós temos aqui a data, a hora, o servidor, o usuário, o IP da estação. Ele criou com sucesso um arquivo, nova imagem, na pasta pessoal Júlio. Vamos lá na pasta da gerência e criar um arquivo de texto. Vamos ver o log de auditoria. Data, hora, servidor, usuário Júlio, da estação com este IP, criou a pasta gerência, com sucesso, um arquivo de texto. Então você percebe que é muito importante este log de auditoria. Vamos criar aqui uma pasta chamada vídeos dentro da gerência. Vamos ver o log de auditoria. O Júlio criou com sucesso uma nova pasta. Depois o Júlio renomeou com sucesso a nova pasta para vídeos. E a nova pasta vídeos está pronta para utilização. Também com sucesso. Quer dizer, se um usuário faz algo, apaga um arquivo, uma pasta, cria, move, renomeia, você consegue verificar isso através desse log de auditoria. Você percebe que a importância disso dentro da empresa. Tá ok? Em samba.log nós temos os logs de conexão ao Samba, logs tradicionais. Log tradicional de conexões ao Samba. Vamos sair da pasta log, vamos entrar agora na pasta netlogon. Esta pasta possui os scripts de logon, scripts de logon, que são carregados na inicialização das estações quando ingressam no domínio. Vamos ver aqui o script de logon do Júlio. Aqui ele faz a criação do compartilhamento das pastas, da gerência, do Júlio, público e lixeira. E aqui comentado eu tenho um comando que permite
atribuir a hora do servidor para a estação. Ele está comentado por quê? Porque isso não está ativo e porque, para se tornar ativo, é necessário que seja feita uma alteração no Windows. E essa alteração não é uma alteração simples. Então, se você quiser habilitar esta função, habilitar este recurso, faça uma pesquisa no Google que modificação é essa que você tem que fazer nas estações Windows para que você possa fazer com que o seu servidor Linux também atue como um servidor de horas, fornecendo a hora para as estações Windows. Vamos voltar lá para VAR Samba. Entrar agora na pasta Profiles. Esta pasta está vazia porque aqui dentro ficariam as pastas de perfil móvel. Então, se eu tivesse configurado um perfil móvel para o Júlio, ou para o Adriano, ou para ambos, haveria as pastas aqui dentro, Júlio, Adriano. O perfil local e o perfil móvel, qual a diferença? O perfil local, todos os arquivos armazenados na pasta Meus Documentos ou na área de trabalho na estação Windows permanecem na estação. Ficam no servidor somente os arquivos que são salvos nas pastas de compartilhamento do servidor. Então esses arquivos ou pastas, ou que seja que esteja no Meus Documentos ou na área de trabalho, eles podem ser perdidos se o HD dessa estação apresentar algum problema ou se essa estação for formatada, algo nesse sentido. O perfil móvel, o que ele faz? Ele pega essa pasta, Meus Documentos, área de trabalho e outras, além de algumas configurações do Windows, e transfere para a pasta de perfil móvel que é criado dentro deste VAR Samba Profiles, toda vez que você fizer o logoff da estação. Então você faz o logoff da estação, ele pega todas essas pastas e alguns arquivos de configuração e joga para dentro do servidor. Quando você faz o login na estação, ele pega todas essas informações e joga de volta para a estação. Isso é interessante em que sentido? Se você logar uma máquina que não é a sua, você vai sentir que você está na sua máquina, porque todos os seus arquivos da pasta Meus Documentos, da área de trabalho e configurações de área de trabalho estarão todos ali. O ruim disso é que, se você tem muitos arquivos, como vídeos, arquivos pesados, músicas, na área de trabalho ou na pasta Meus Documentos, e você optar pelo perfil móvel, você vai ter um tráfego muito grande na rede toda vez que você fizer o login e o logoff. E se você tiver uma empresa com muitos usuários, esse tráfego excessivo na rede pode ser um problema. Tá ok? Então, o interessante é sempre manter o perfil local e, se já existem as pastas compartilhadas no servidor, que o usuário faça uso dessas pastas para armazenar os arquivos nos seus locais corretos. A outra pasta é a lixeira. Dentro da lixeira nós temos as pastas com o nome dos usuários. Cada arquivo for apagado pelo usuário vem para sua respectiva pasta dentro da lixeira. A pasta pessoal de cada usuário fica em Home, o nome do usuário, profile.pds. A pasta do Adriano não tem nada. Vamos para Home, Júlio, profile.pds. A pasta do Júlio, pessoal dele, tem um arquivo de imagem que foi criado agora de pouco. Então a pasta pessoal do usuário fica em Home, o nome do usuário, e a pasta Profile PDS.
As demais pastas ficam em arquivos. Aqui você tem as pastas dos grupos, no caso, administração e gerência, e também a pasta público. Vamos dar uma olhadinha na pasta gerência do Júlio. Você tem um arquivo de texto e a pasta vídeos que foi criada. Pasta vídeos sem conteúdo algum. Então, em arquivos, está na raiz do sistema Linux, você tem as pastas dos grupos e a pasta público. A pasta do usuário fica em home, o nome do usuário profile.pds, e a pasta de perfil móvel, quando optado por isso, fica em var, samba, profile e o nome do usuário, pasta com o nome do usuário, que é o do perfil móvel. Vamos mostrar agora algumas modificações de configuração. Primeiro vamos lá no Samba. Vamos entrar no smb.conf. Aqui eu tenho o arquivo de configuração do Samba, todo comentado em português. O primeiro ponto de alteração pelo administrador é este daqui, se ele vai querer optar por perfil local ou móvel. Como eu optei por perfil local, essas opções Logon Home e Logon Path, elas ficam em branco. Se eu optar por perfil móvel, basta que eu mude essas duas linhas conforme os modelos aqui. É só eu copiar aqui exatamente desta forma. A partir desse momento eu passo a ter perfil móvel. E também, para ter o perfil móvel ativado por completo, eu preciso remover estes comentários. Porque esta seção vai permitir que o perfil móvel seja salvo na sua pasta correspondente, var samba profiles. Então aqui fica a configuração do perfil móvel ou perfil local. Ok? Vou fazer o logoff na estação Windows XP e vou fazer essa modificação aqui para que vocês vejam como funciona o perfil móvel. Vamos lá embaixo agora e tirar o comentário dessas linhas. Sair e salvar essa alteração. Vamos reiniciar o Samba. Pronto. Vamos fazer o logon do Júlio no domínio. Vamos pegar a pasta Meus Documentos dele. Vamos criar um arquivo aqui de som. Ok? E aqui na área de trabalho, você vê que eu já tenho um arquivo aqui, um programa, que é o PUT, que eu vou demonstrar depois o funcionamento do SSH. Vamos fazer o
logoff, mas antes disso, vamos entrar lá em var samba profiles. Pronto, agora vamos fazer o logoff. Logoff efetuado. Vamos fazer o login. Você vê que agora ele criou aqui a pasta julho. Vamos ver se há alguma coisa dentro da pasta julho. Não há nada. Vamos fazer o logoff novamente. Vamos ver aqui o conteúdo da pasta julho. Pronto. Ele possui aqui alguns arquivos de configurações, mas ele copiou a pasta desktop, favoritos, menu iniciar, meus documentos, entre outras. Então, se eu vier aqui em meus documentos, eu tenho as pastas minhas imagens, minhas músicas e o arquivo de som que foi criado. Se eu vier em desktop, eu tenho aqui o aplicativo, o PUT. Então o processo foi rápido, por quê? Porque eu tenho poucos arquivos a serem transferidos. Senão o processo seria lento, seria demorado. Vou pegar e vou manter o perfil móvel. Vocês já viram como é que ele funciona. Agora, na navegação de internet, você vê aqui que ele pede a autenticação para poder navegar. Não fiz a autenticação, o acesso foi negado. Vamos verificar então agora como mudar isso. Então nós vamos lá em tc squid 3. Vamos modificar o arquivo squid.conf. Temos o arquivo do proxy todo configurado e comentado. Os dois pontos a modificar para remover a autenticação ou habilitar a autenticação, o primeiro é esse daqui. Então, proxy configurado como autenticado. Para proxy não autenticado, comente as 5 linhas abaixo. Então, vou pegar, vou fazer comentário dessas linhas. Aqui eu tenho algumas regras que foram definidas de bloqueio. Eu tenho outras regras modelo, todas comentadas, que você pode analisar com calma e fazer as modificações que achar necessária para poder colocar em uso elas. São regras bem interessantes. Então aqui, para proxy configurado como autenticado, para não autenticado, comente as 2 linhas abaixo. Então, assim como no Samba, também no Squid eu tenho 2 áreas do arquivo de configuração que eu preciso modificar para alternar entre proxy autenticado ou não autenticado. Vamos salvar. E vamos reiniciar o serviço de proxy. Vamos iniciar o proxy. Vamos verificar aqui agora na estação.
Você vê que ele não pediu autenticação e ele abriu o website sem problema nenhum. Vamos ver uma página de conteúdo adulto. O proxy continua funcionando, ele faz o seu bloqueio, ele só não pede autenticação para o acesso às páginas. O acesso ao relatório do SAG continua normalmente, porque é independente do proxy. Ok? Vamos deixar o proxy não autenticado. Agora vamos para o SSH. Eu tenho aqui na estação o PUT, que é um programa de acesso de SSH. E o meu acesso remoto eu configurei para que eu consiga fazer a conexão através do administrador, do root. Então eu vou colocar aqui o IP do servidor, porta 22, open, usuário, root, senha, root, pronto, estou logado no servidor. Isso pode ser prático, mas normalmente você não habilita o acesso ao SSH direto com o administrador por questões de segurança. Todos os usuários criados no servidor com a ferramenta desenvolvida por mim, pela Zeotech, você não consegue fazer o acesso via SSH. Então, se eu vier aqui e tentar fazer acesso com o Júlio ou com o Adriano, ele não permite o acesso. Então, o que ocorre? Vamos ver aqui o arquivo de configuração do SSH. Vamos ver habilitação, que permite login como root? Sim. Se na configuração do Linux nós optarmos por não, vamos ver o que acontece. IP do servidor. Eu não consigo acesso como root, mas também não consigo acesso como nenhum outro usuário que eu cadastrei. Então é necessário que você faça o quê? Você crie um usuário para que você faça acesso apenas pelo SSH. Aqui eu usei user add, ele cria o usuário, mas não pede a senha. O add user, ele cria o usuário pedindo a senha, mas ele não permitiu usar essa opção porque eu já havia criado o usuário. Então eu precisei usar o passwd para criar a senha do usuário. Só uma explicaçãozinha rápida para quem não tiver muito conhecimento. Então, um usuário comum criado permite o acesso pelo SSH. Então, os usuários que eu criei anteriormente não tenho acesso, o root eu não tenho acesso, mas esse usuário que eu criei agora eu tenho. Então, eu vou acessar com o admin SSH, só que ele, vocês podem ver aqui pelo cifrão, ele é um usuário comum. Aí, dentro do servidor, eu mudo para o administrador, para o root. Isso me dá mais segurança. Ok? Vamos fazer a conexão via SSH. Bom, agora vamos ver
o arquivo de firewall etc initd firewall. Aqui você tem um arquivo do firewall comentado em português também, um arquivo bem completo, com algumas regras comentadas que você pode estar fazendo uso posteriormente. Por exemplo, se for na sua residência, uma das regras aqui para permitir a conexão do Xbox com a Live, porque senão ele faz o bloqueio. Então este é o arquivo do firewall. Então eu mostrei para você todas as pastas que são criadas, a modificação nos arquivos de configuração do Samba, do Proxy, do SSH, são os principais. O firewall, a princípio é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição através do website da Zeotec Informática, do link lá, Fale Conosco. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês esta ferramenta de configuração. Se você já viu o preço dos pacotes de crédito para poder utilizar essa ferramenta e você sabe o quanto você cobra de seu cliente para configurar um servidor Linux, você consegue perceber facilmente que você está pagando um valor irrisório por uma praticidade gigantesca. Então eu espero que vocês acreditem nesta ferramenta, no trabalho sério que foi feito e que não foi fácil desenvolver isso daqui. Houve uma série de pesquisas de minha parte aí, e que essa ferramenta seja boa para vocês no dia a dia do trabalho de vocês, ok? Um abraço, obrigado pela atenção e até mais.